Nós estamos nessa jornada falando sobre as 7 últimas declarações de Jesus na cruz do Calvário. Coisas importantes para que nós possamos nos guiar nessa jornada. Você tem desfrutado desses últimos dias, de alguns vídeos que nós temos postado, porque é tão incrível ver a jornada de Jesus na vida pessoal, na história de cada um. Hoje nós chegamos no momento onde, além de ser dramático, ele tem uma figura que chega a nos confrontar. Quando Jesus disse: meu Deus, por que me desamparastes? Você sabia que os discípulos fugiram, o abandonaram, e até mesmo com que aqueles que não acreditavam na sua mensagem, pessoas próximas e de longe, quando Jesus teve a segurança de que sua mãe teria proteção e não seria abandonada, mas logo depois de tudo isso, Jesus enfrenta um drama pessoal. Ele era 100% homem, mas 100% Deus. E ele tinha uma comunhão com Deus, o Pai, de uma forma tão preciosa. E quando ele enfrenta o abandono, que ele chega a declarar de uma forma profunda, ele usa a expressão Lama, lama sabachthani, Eloi, Eloi, meu Pai. Sabe, queridos, muitas vezes a gente não entende, e essa é uma expressão que fica no nosso coração, na nossa mente. Jesus se sentiu abandonado pelo Pai. Lembra que essa situação aconteceu justamente em um momento em que ele estava pendurado no madeiro, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde, quase 6 horas, em um sofrimento inenarrável. Ao chegar no fim daquele sofrimento, ele ainda sente o abandono do Pai. Eu sei que isso é uma das coisas tão difíceis para a gente compreender. A gente observa que a palavra nos diz que ao meio-dia houve trevas por toda a terra. Então a gente percebe que talvez das 9 ao meio-dia, ainda que Jesus tenha vivenciado algumas coisas, seu corpo ali em sofrimento, essa expressão vem no momento em que há trevas sobre toda a terra. E na verdade isso expressa o Espírito de Jesus, aquilo que ele estava sentindo naquele momento, porque durante toda a vida de Jesus ele não tinha experimentado o afastamento da presença do Pai. O abandono nunca foi um fator na sua vida. E para que nós pudéssemos, na verdade, nunca mais ser separados do nosso Pai eterno, Jesus voluntariamente precisou passar por esse sofrimento. E esse sentimento de abandono talvez seja o mais difícil de suportar, porque o homem não nasceu para viver sozinho, quanto mais ser abandonado. Quando um pai abandona um filho, uma mãe abandona um filho, agora a sensação do Deus que nós sentimos o cuidado nos abandonar, talvez seja a dor mais profunda do coração humano. A palavra diz, né, ainda que o teu pai, ainda que a tua mãe te abandone, todavia eu, o Senhor, jamais vou te abandonar. E essa esperança nós queremos compartilhar com vocês, essa esperança de encontrar no meio do abandono a graça, o amor, a vida, a segurança. Nós convidamos para estar conosco o pastor Luiz, pastor Andréia, né? Nossos amigos queridos, eles pastoreiam junto conosco aqui a área da família. Nós estamos muito felizes de ter vocês aqui para compartilhar um pouco da jornada de vocês, um pouco da história de vocês, como foi essa jornada de encontrar Deus, encontrar Jesus, né? O Cordeiro Pascual, e também, de alguma forma, encontrar esperança no meio do abandono. Eu fui muito duro em relação a me converter verdadeiramente. E eu lembro perfeitamente, um dia eu num ônibus, eu estava passando por uma situação muito complicada e de repente, bem ao meu coração, você precisa ter alguém com você. Precisa de Jesus na sua vida. E naquele dia eu decidi, não, hoje eu vou aceitar Jesus. Cheguei em casa, falei para Andréia, aceitei Jesus. Simples assim, dela, como você aceitou Jesus? Não, no ônibus eu aceitei Jesus. Na época nós ficamos 1 ano participando dos cultos e todo o apelo eu falava não. Eu levantava uma barreira em relação a isso. Então eu estava ouvindo, eu estava conhecendo, mas ainda tinha uma batalha dentro de mim. Então nesse dia em si, tudo aquilo que eu estava absorvendo, me alimentando, veio à tona. Eu creio que o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. E aí, ali no ônibus eu aceitei, não foi
publicamente, diante de todo mundo ali, mas eu fiz com convicção. Cheguei em casa, falei para a Andréia, aí nós corremos na casa de um casal amigo nosso, que já estava há tempos na igreja, né? E ali começou a nossa caminhada realmente mais séria, realmente de conversão. Nessa caminhada, Deus nos chama, né, para um projeto em uma outra cidade, e nós somos muito convictos, porque Deus nos respondeu que era aquilo que Ele queria. Vocês se moveram toda a estrutura de vocês, econômica, casa, tudo para uma outra cidade. Deixamos tudo, a nossa casa aqui, alugamos aqui, fomos para outra cidade. Tinha um propósito de Deus para isso, nós cremos, nós vivíamos um contexto de igreja. E nós queríamos levar esse contexto para essa cidade. Deus estava nos chamando, nós estávamos muito empolgados. E nós chegamos nesse lugar, e nós estávamos com muitas ideias e querendo, muito ansiosos para que as coisas acontecessem. E a gente começou a perceber que não estava sendo do jeito que nós queríamos ou desejávamos, né? E muitas vezes nos pegamos questionando, Deus, cadê você? Até compartilhava em família, em casa recentemente, falei, quantas vezes, porque eu tinha que me mostrar o fortão, porque estávamos eu, Andréia, Luana e Felipe naquela cidade, distante de todos, né, dos amigos, da família, e aí a gente vê que as coisas não estão acontecendo. E eu lembro bem dessa questão em eu questionar Deus, falei, Deus, o Senhor me trouxe aqui para quê? E eu não ouvia nada. Começamos a sentir solidão nesse tempo. Sim, verdade. Né? E a gente sabe, é claro, todos sabem que Jesus sentiu, mas realmente é como se não tivéssemos pai, não tivéssemos mais família, não tivéssemos mais ninguém. A solidão foi bem profunda. A gente não enfrenta esse processo, às vezes no começo da nossa caminhada com Deus, justamente porque Ele nos quer fortalecer. O exemplo de Jesus foi isso. Deus esteve com ele, abençoando, liberando no ministério dele de uma forma tremenda, mas chega um momento em que Deus precisava de alguma forma fazer aquilo. E é difícil de entender o porquê, porque a solidão, o abandono, você não compreende, você não entende. Vocês que experimentaram isso, essa sensação com criança pequena, em outra cidade, parece que o silêncio de Deus, o que causa numa pessoa esse impacto do silêncio de Deus? Fortalece ainda mais a fé. É como se você precisasse ter algo para se agarrar, porque parece que Deus não está ali. Mas por que eu falo que é na maturidade, pastor? Porque a maturidade nos leva a olhar para a palavra. A palavra é a verdade. Eu não posso olhar para aquilo que eu estou percebendo. A percepção ela é passageira. O sentimento daquele momento ele é passageiro. Mas a verdade é eterna. Então, o que mais nos fortaleceu, nos consolidou, é porque nós corrimos para a palavra, a verdade. Aí você entende a palavra dizendo que a verdade liberta, ela traz esse refrigério. Por mais que a gente não ouvia, mas a palavra está dizendo, eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te desamparar. E é essa palavra, porque senão você dá ouvido a outras vozes. Aos teus sentimentos. Aos sentimentos, né? Porque tudo isso eram os nossos sentimentos devido às circunstâncias que a gente vivia. Então, nesse tempo, eu comecei a ter algumas enfermidades graves, onde não podia contar com muitas pessoas, porque você não quer se expor muito. Então, eu tinha que aguentar aquilo sozinha. E teve muitos momentos onde a gente estava com a igreja vazia e eu estava morrendo de dor e eu chorava às madrugadas. Então, às madrugadas eu ficava na presença do Senhor, orando, pedindo, clamando, mesmo me sentindo sozinha. E teve um dia em que eu fui para a igreja com muita dor e eu lembro que eu deitei no altar e Deus falou comigo naquele tempo. Daí é como se tivesse tudo voltado, aquela voz. Daí eu ouvi a voz. E naquilo eu perguntava, Deus, o Senhor vai me curar? Eu estava começando com vitiligo e com uma outra enfermidade. Deus, o Senhor vai me curar? E eu ouvi uma voz doce e suave, perguntando para mim, e se eu não te curar? Você vai continuar me amando? Você vai continuar me servindo? Isso ainda me emociona hoje, porque foi muito forte esse impacto. E eu falei, Deus, não importa o que aconteça a partir de agora, eu vou te servir pelo resto da minha vida, porque eu te amo.
eu sei que o Senhor me ama. Então, isso a gente já estava há 1 ano em Foz, então a gente passou por um ano, como se fosse no vale da sombra da morte. Como a palavra também diz, mas o vale da sombra da morte é passageiro. Tem um momento que ele passa. E a hora que ele passa, que você ouve novamente a voz do Senhor, dizendo, eu estou com você, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Então aquilo traz cura para o teu coração e você pode passar para o próximo passo, para a próxima etapa. E é isso que a gente encontra justamente naquilo que Jesus fez, porque ao experimentar esse sentimento, e no caso dele a verdade de que o Pai havia se afastado, para que nós, em todos os momentos da nossa vida, onde nós vamos passar por vários tipos de vales e vários tipos de mortes até mesmo, é para sempre nos lembrarmos que a gente nunca vai estar sozinho. E aí é a força do Senhor para aquilo que Ele fez por nós, que quando você está lá experimentando isso, você pode ouvi-lo e essa voz te levanta outra vez e essa voz te faz estar aliançada com Deus que já prometeu a você que você não está sozinho. Então isso é tão lindo para nós, né? Recentemente eu li uma história de um pastor. E esse pastor ele disse que a primeira viagem que ele fez com o filho dele tinha 5 anos de idade. E aí, no momento de passar pela segurança, pelo detector de metais, veio um agente de segurança e falou assim, o teu filho vai passar comigo. Ele falou, não, meu filho tem 5 anos, vai passar comigo. Eu falei, não, senhor, o senhor fica aqui na fila e nós vamos passar com o teu filho. Ele, para passar aquele negócio rápido, ele falou, não, pode ir. Só que ele passou, o menino foi, ele não conseguia mais enxergar o menino e a fila para. E daí você pensa, um pai que não enxerga o filho de 5 anos no aeroporto. Ele olha e não consegue ver o filho, ele fala com um dos agentes, fala, olha, meu filho passou, eu preciso estar lá, o agente, aguarda um minuto, nós já resolvemos isso. Ele diz que ele perdeu um pouco da compostura, ele é um pastor, na cidade, no aeroporto da cidade dele, ele falou assim, naquele momento eu deixei de ser pastor e passei a ser um pai desesperado pelo meu filho. E então eu comecei a falar um pouco mais alto, um pouco mais rude. Aí veio um agente e falou assim, aguarde um minuto que nós vamos resolver essa situação. Ele falou assim, já faz vários minutos que eu estou aguardando. Aí nisso vem o supervisor dos seguranças ali e fala, Senhor, está aqui teu filho, se acalme, né? Foi um erro, nos perdoe. E aí ele pegou o filho dele. Quando chega no avião, ele olha para o filho e fala assim, uma coisa me intrigou, filho. Você não estava chorando, porque na cabeça do pastor ali, ele pensou, o filho vai estar chorando, eu vou chegar. Abraçar esse filho, né? Tô junto. E o filho não estava chorando. Ele perguntou, filho, por que você não estava chorando? Eu falei, pai, eu ouvi a sua voz o tempo todo. Ao analisar e ver o futuro, nós sabíamos que o pai, na verdade, não abandonou o filho. O pai nunca abandonou Jesus. Muito pelo contrário, o pai precisava, no filho maduro que agora estava na cruz do Calvário, que cumprisse a sua missão, cumprisse a sua vocação, não mais para ter um filho, mas o pai ter muitos filhos através daquele que havia sido pregado na cruz. Não houve abandono, na verdade houve a entrega de um pai, a submissão de um filho, e com toda a graça que nós podemos receber, o abandono de Jesus se refletiu em uma vida eterna, uma confiança de que o Pai, como o pastor Luiz mesmo disse hoje, é crer na palavra, e a palavra diz que Ele nunca nos abandona. Eu quero declarar sobre a sua vida que, de fato, o nosso Deus é um Deus que nunca vai te abandonar. Você pode estar passando por qualquer momento, um momento muito desafiador na sua vida, e Páscoa é isso, é saber que Jesus, na cruz do Calvário, nos apontou para um Pai que nunca nos abandona. E nós somos gratos a Jesus por aquilo que Ele fez por nós, porque voluntariamente Ele se deu por nós, e Ele nos preparou essa ponte que nos leva de novo para o nosso Pai. A Ele seja a nossa gratidão, a Ele seja a nossa devoção e tudo quanto possamos fazer por Ele.